Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Lordelo e esse é o canal da Qualidade, o qual é formado por profissionais da consultoria Santa Iso. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos falar em 612, ou seja, como planejar as ações para abordar os riscos e oportunidades. Nosso foco nesses vídeos é que sejam curtos e objetivos, para lhe ajudar a interpretar os requisitos dessa norma, que hoje é tão usada. No nosso último vídeo, falamos sobre o que são esses riscos e oportunidades, o que a gente precisa levar em consideração para defini-los. Caso você não tenha visto, eu recomendo fortemente que você retorne ao vídeo anterior e assista, pois entendo que o item 612 é apenas um complemento dele. Então, se você não entendê-lo muito bem, não faz sentido seguir daqui para frente, né? Não faz sentido assistir esse vídeo. Além de assistir ao nosso vídeo anterior, também preciso te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, para somente assim você conseguir acompanhar todos os nossos vídeos. Além disso, caso conheça alguém que se interesse pelo assunto, compartilhe com essa pessoa também essas informações. Vamos levar, né, esse conteúdo ao máximo de pessoas que for possível aí. E a gente só vai conseguir isso com a ajuda de vocês. Vamos lá então. Entender o que a organização deve planejar bem de forma geral, a norma se inicia esse tópico deixando claro que a organização deve planejar ações para abordar esses riscos e oportunidades. Aqueles que a gente definiu em 611, beleza? E a norma não para por aí. Ela deixa claro ainda que isso deve ser feito em dois passos. Sendo o primeiro passo, deve integrar e implementar ações nos processos do seu SGQ. E aí ela deixa entre parênteses que você tem que ver o item 4.4 da norma, que é aquele que a gente fala de mapeamento de processos. O que ele diz aqui é que, de alguma forma, você precisa integrar essas ações ao seu sistema, para que elas não se percam aí ao longo do tempo. E uma das maneiras de fazer isso seria a interface com o mapeamento de processo, né? Então, tornar isso alguma parte aí do seu processo. No segundo passo, a norma deixa claro que, além de definir as ações e integrá-las no sistema, é indispensável avaliar a eficácia dessas ações. Isso mesmo, não adianta definir ações e não saber se elas atingiram ou não o objetivo que você determinou. Então, analise se a ação definida de fato reduziu o risco ou aumentou a oportunidade. Além disso, ainda complementa afirmando que as ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. O que ela quer dizer aqui? Tome ações coerentes, né? Não adianta a gente gastar horrores, às vezes a gente coloca assim um sistema que a gente achar esse sistema vai dar resultado aqui e a empresa é pequenininha, não tem pessoas para manuseá-lo, né? Então assim, tome ações que tenham sentido junto ao seu sistema, tome ações coerentes ao cenário observado. Esse item, além disso, ele vai trazer duas notas explicativas. A gente sabe que nota explicativa não é auditada, certo? Porém, a gente vai ler ela aqui com calma, porque ela traz clareza aos auditores e também aos auditados. Então, aqui fica uma outra dica. Sempre leiam as notas explicativas da norma, de alguma forma ela pode te ajudar. O que a nota 1 fala? Ela deixa claro que opções para abordar riscos podem incluir evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco, ou decidir com base em informação, reter esse risco. Ufa, Camila, quanta coisa, não é mesmo? O que ela quer dizer com tudo isso? Vamos separar por partes. Primeiro, evitar o risco, acho que é algo que a gente não precisa aqui ficar falando sobre, porque a gente conversou bastante sobre isso no vídeo anterior. Né? Aqui a gente está falando, de forma geral, em preveni-lo, né? Evitar, preveni-lo. E aí, a gente falou bastante em ação preventiva para risco. Legal? Assumir o risco. Aqui a norma deixa claro que durante sua análise crítica você pode chegar à decisão estratégica de não tomar ação. Aqui foi uma coisa que mudou muito ao longo do tempo. Lá atrás, quando essa norma começou, nessa versão da norma passou a ser implementada, a gente tinha a diretriz de somente mapear riscos que eu tomasse ação, somente incluir riscos que, né, eu tivesse algum desdobramento. E aqui a norma fala que você deveria mapear todos os seus riscos e aqueles que você definir assumi-los, ok, tá tudo bem. É só você colocar que você fez a análise e decidiu assumi-lo.
Na sequência, cita ainda eliminar fonte de risco. O que é fonte de risco? Quando a gente fala em fonte de risco, é bacana a gente, para conseguir gravar, lembrar o termo causa-raiz na definição de um problema. Fonte de risco é a mesma coisa. Seria eu eliminar o risco na sua fonte, eliminar o risco na sua causa-raiz. Então, eu, de fato, elimino, eu não minimizo. Nesse caso, estaria, né, fazendo com que aquele risco parasse de existir. Mudar probabilidade. Nesse ponto, estou falando em reduzir ou aumentar a chance de determinado risco ou oportunidade acontecer. Eu peço aqui que vocês deixem gravado essa questão de probabilidade. Quando você for definir a sua pontuação lá na tabela de riscos, lembre-se que probabilidade é citado na sua nota explicativa. Então, use isso como uma das condicionantes da análise, tá bom? E para finalizar, a norma cita o compartilhamento de risco. Então, existem riscos que a gente compartilha, né? Então, por exemplo, se eu estou uma empresa que eu estou alocada dentro de um condomínio, naquele condomínio existem riscos compartilhados. Às vezes eu estou comprando de um fornecedor que ele é fonte única, né? E eu sei disso, eu tenho algum risco compartilhado com ele. Ou até mesmo eu sou uma empresa parte de um grupo de empresas. Eu sei que ali existem alguns riscos compartilhados entre essas empresas. Enfim, se a gente fosse falar em exemplo aqui de compartilhamento de riscos, a gente passaria um tempão. E sabemos que esse não é o foco dos nossos vídeos, não é mesmo? Ainda nesse quesito, a gente tem a nota 2, e ela é bem focada em oportunidades. O que ela diz? Que oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, lançamento de novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar as necessidades da organização e de seus clientes. Essa nota não requer tanta explicação quanto a outra, pois ela é bem simples, né? Ela deixa claro aqui, eu de verdade acho fantástico, como ela carinhosamente quer te dizer o seguinte, meu amigo, olha quanta coisa boa a oportunidade pode trazer para sua empresa. A oportunidade bem tratada, ela vai elevar o seu negócio, né? Então busque-as, não faça esse item por fazer. E aí quando eu falo não faça item por fazer, não estou falando somente de oportunidades. De fato, eu, Camila, defendo muito que o item 611 e 612 é um item que deve ser praticado pela empresa. A empresa precisa entender a essência desse item, né? Resumindo esse item, identifiquei riscos, identifiquei oportunidades, preciso tratá-los. Mas a dica é, risco você tem que reduzir e oportunidades maximizar. As oportunidades a gente tem que fazer elas saltarem aos olhos da nossa direção, da nossa parte estratégica. Ela precisa conseguir entender que aquela oportunidade faz sentido ela investir, faz sentido ela tomar alguma ação para torná-la viável. Ainda vejo muita empresa que, quando vai definir a regra aqui, esquece de colocar que riscos eu reduzo e oportunidades eu maximizo. E aí eu coloco a mesma pontuação para os dois. E aí acabo bagunçando um pouquinho o que a norma pede. Tá bom? Então fique atento a isso, para que não deixe de atender esse requisito da norma e não seja surpreendido numa auditoria. Nosso próximo vídeo a gente vai falar de objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Esse item é composto por dois subitens, 621 e 622. Porém, aqui no nosso canal a gente vai falar dos dois tópicos em um único vídeo. Então não perca. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.